Olá, irmãos, bem-vindos à Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá, para nós estudarmos juntos a boa palavra de Deus. O convite é que você inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe os vídeos. Além disso, você pode seguir as redes sociais. EBD, Igreja de Irajá, e Missões, Igreja de Irajá. Vamos à nossa lição, vamos orar? Graças te damos, ó Pai, por mais um tempo precioso que o Senhor separou para o nosso ensino. Pedimos agora que não haja intervenção, que o Senhor fale diretamente aos nossos corações. Que o Senhor nos guie segundo a Tua santa vontade. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. E nós seguimos estudando o tema Adoração. Utilizamos para isso a revista Compromisso, da editora Convicção. O título da lição de hoje, Adoradores Verdadeiros Não Murmuram. Nos capítulos de 11 a 20 do livro de Números, nós veremos várias atitudes de rebeldia e infidelidade do povo de Israel contra o Senhor. Parece que o comodismo do povo vai fazer com que ele deixe de observar o que realmente era devido e então aquele povo passa a se afastar do Senhor. É nesse contexto que veremos o Senhor justo e misericordioso atuando sobre o seu povo. Adoradores em dissonância, Números capítulo 11, verso 1 até o capítulo 12, verso 16. No decorrer da história do povo que está encaminhada, Deus já havia se mostrado misericordioso em pelo menos 3 ocasiões distintas. A primeira em Taberá, Números 11, versos de 1 a 3, quando o povo ele reclama das dificuldades enfrentadas. A segunda em Quibrot Taavá, em Números capítulo 11, versos de 4 a 9, quando o povo ele reclama até mesmo do maná, que era a provisão diária do Senhor, alegando estar com saudades da comida do Egito. E a terceira provisão em Azerote, Números capítulo 12, versos de 1 a 16, quando das reclamações contra Moisés. Lembre-se que é importante que você faça a leitura de todo o texto para acompanhar o entendimento da lição. Mas em cada uma dessas ocasiões, o povo ele pôde ver uma mão de justiça do Senhor atuando corretivamente e, em seguida, manifestando a sua graça e amor, sempre como uma resposta às orações de Moisés. Então, já não deveria mais haver, naquele momento, espaço para murmuração, mas essa não é uma realidade. O fato é que essa dissonância entre o povo e o Senhor, ela se mostra como um reflexo da inclinação natural do homem caído em murmurar. Esse é um padrão que nós vemos por toda a Escritura e também entre nós atualmente. Irmãos, há pessoas que murmuram demais. Elas vão murmurar na família, na igreja, no trabalho. Por onde passam, somente sabem reclamar. Essas pessoas dificilmente vão ter uma palavra boa para alguém, pois elas estão sempre entretidas com aspectos negativos. Então, perdem a oportunidade de abençoar e também de serem abençoadas. Então, diante de alguém assim, ore em favor dessa pessoa. Agora, se de repente você ouvindo essa palavra se identifica como um murmurador, peça ao Senhor que a sua graça transformadora atue sobre a sua vida. Deixe a murmuração, passe a observar aquilo que a vida tem de bom, aquilo que o Senhor age sobre a tua vida, sobre a tua família, e agradeça ao Senhor. Adoradores em pânico, Números 13, verso 1 até 14, verso 45. Quando chega a Parã, que é um local próximo a Canaã, o povo ele monta acampamento e Deus manda Moisés enviar observadores à terra de Canaã. Números capítulo 13, versos 1 e 2. E o Senhor disse a Moisés: envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. As instruções, então, a esses que estão sendo enviados, os espias, são de que fizessem uma avaliação do terreno, uma avaliação daquilo que Israel encontraria. Os versos de 17 a 20.
Quando Moisés os enviou para observarem Canaã, disse: subam pelo Neguebe e prossigam até a região montanhosa. Vejam como é a terra e se o povo que vive lá é forte ou fraco, se são muitos ou poucos. Se a terra que habitam é boa ou ruim, se as cidades que vivem são cidades sem muros ou fortificadas, se o solo é fértil ou pobre, se existe ali floresta ou não. Sejam corajosos. Tragam frutos da terra. Era a época do início da colheita das uvas. Perceba que a ordem do Senhor, ela já incluía a certeza de que a terra seria dada pelo próprio Deus. Mas isso era algo que deveria ser considerado também pelos espias. Mas a maioria deles entra em pânico. Eles estavam amedrontados diante do tamanho daqueles inimigos, tanto que se viam como inferiores. Números capítulo 13, versos de 27 a 28. E deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde manam leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela. Mas o povo que lá vive é poderoso e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Anak. Os versos de 30 a 33. Então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são grandes em estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Anak, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Então, essa opinião amedrontada daqueles espias que retornam em pânico, ela se espalha, ela foi compartilhada por todos. Mas dois deles, como eu disse, Josué e Calebe, tiveram uma percepção diferente. Mesmo assim, aquele relatório negativo, ele contagia a grande maioria, de modo que o povo, mais uma vez, vai murmurar diante do Senhor. Números 14, versos de 1 a 4. Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito ou nesse deserto, porque o Senhor está nos trazendo para essa terra só para nos deixar cair a espada. Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltarmos para o Egito? E disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Como eu disse, 10 espias que não haviam observado o que o Senhor dissera desde o começo, de que daria aquela terra, de que colocaria aquela terra em suas mãos, deixaram de confiar em Deus, o Todo-Poderoso, o Deus que cumpre a sua palavra, e ainda insuflaram o povo ao medo, ao pânico. Versos 21 a 23 do capítulo 14. No entanto, juro pela glória do Senhor que enche toda a terra, que nenhum dos que viram a minha glória e os sinais miraculosos que realizei no Egito e no deserto, e me puseram à prova, e me desobedeceram 10 vezes, nenhum deles chegará a ver a terra que prometi como juramento aos seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo haverá. E o verso 37. Esses homens responsáveis por espalhar o relatório negativo sobre a terra morreram subitamente de praga perante o Senhor. Então, irmãos, foi preciso a coragem de 2 espias para trazerem uma visão diferente daquela que era a visão da maioria. Mas esses 2, estavam conscientes de que Deus, o Todo-Poderoso, estaria com o povo e os faria vencer a fim de cumprir a sua promessa. Isso nos ensina a confiar em Deus e também a termos uma palavra boa, uma palavra de ânimo aos nossos irmãos, mesmo em meio às adversidades. Números capítulo 14, versos de 6 a 9. Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra onde manam leite e mel, e a dará a nós.
Somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Essa deve ser a nossa visão diante das adversidades. O Senhor está conosco. Adoradores cobertos de cinzas. Números capítulo 19, versos de 1 a 22. A rebeldia do povo sempre foi punida severamente pelo Senhor, ainda que o Senhor sempre tenha sido rico em graça e misericórdia. Muitos foram esses episódios de rebeldia. Além do que nós já comentamos aqui, hoje eu quero ressaltar o caso de Coré, Datã e Abirão. Vocês devem fazer essa leitura em todo o capítulo 16 do livro de Números. Nesse momento, o Senhor aqui lhe oferece um recurso para evidenciar o seu perdão diante daquela situação de rebeldia. Uma mistura de cinza de uma novilha queimada fora do arraial, em madeira de cedro, isopo e tecido, também com água. Esse registro está no capítulo 19, versos de 1 a 22. Então, essa mistura que o Senhor está oferecendo ao povo era a água da purificação. Bom, mais uma vez aqui nós vemos um apontamento para o sacrifício de Cristo. O fato é que tanto no Antigo Testamento, em Números, quanto no Novo Testamento, já em Cristo Jesus, a purificação ela está sobre o pecador penitente, ou seja, aquele que reconhece os seus pecados e se arrepende do seu delito. A grande questão, então, é que muitos podem estar preocupados com ações que buscam perdão, mas sem ter um arrependimento genuíno de coração. A nossa oração, então, é para que sejamos sensíveis em nosso entendimento, de modo a nós caminharmos com um coração sincero e compungido diante de Deus. Então, irmãos, recapitulando o que nós vimos hoje. Vivamos sem murmuração, sempre confiantes em Deus, o Todo-Poderoso. Nós também devemos cuidar das nossas atitudes para que estejam de acordo com o nosso coração e tenhamos, então, essas atitudes como sinceras diante de Deus. E ainda assim, em algum momento, percebermos algo incorreto em nós, que nós possamos nos arrepender, crendo no maior sacrifício que nos traz o perdão dos pecados, que esse sacrifício já foi feito por Cristo na cruz. 1 de João, capítulo 2, versos 1 e 2. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Pai, pela Tua palavra, e nós pedimos agora que o Senhor a complete em nossos corações. Dá-nos um coração compungido, um coração que seja sensível para quando errarmos, podermos nos arrepender e aí sim recorrermos a Ti, crendo que o Senhor tem o devido perdão para nós. Pai, muito obrigado pelo sacrifício de Cristo na cruz, o sacrifício santo, o sacrifício que foi suficiente. Pai, eu te louvo por cada uma das nossas famílias e peço a Tua bênção, continue sobre elas. Oro em nome de Jesus. Amém. E se você gostaria de enviar sua dúvida ou comentário sobre a lição, você pode fazer isso através do e-mail ou das redes sociais. Não se esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações e compartilhar os vídeos. Além disso, você também pode seguir as redes sociais, EBD, Igreja de Irajá e Missões Igreja de Irajá. Muito obrigado por você que está acompanhando a Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá. Lembre-se, leia, estude, entenda a Bíblia. Tua graça me alcançou, pra Ti quero viver, compartilhar do Teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém
depende tão somente de nós. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver, me entregar e dizer ao mundo que Jesus voltará. Até que ele venha, até que ele venha. Cristo é a esperança que ao mundo vou levar. Até que ele venha, até que ele venha. Ele é a razão que me faz continuar. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver, me entregar e dizer ao mundo que Jesus voltará. Maranata, ora vem, Senhor. Até que ele venha, até que ele venha. Cristo a esperança que ao mundo vou levar. Até que ele venha, até que ele venha. Ele é a razão que me faz continuar. Para que o mundo creia e te pregai a Cristo, só nele há perdão, só nele há poder. Para que o mundo creia em Deus. Até que ele venha, até que ele venha. Cristo a esperança que ao mundo vou levar. Até que ele venha, até que ele